Se você valoriza histórias reais e marcantes que quase se perderam no tempo, curta este vídeo e inscreva-se no canal. Aqui, cada nome esquecido volta a ser lembrado menos com honra. A brisa seca da manhã cortava os campos de treinamento da base do Morro do Cangaceiro, no interior da França. Era 1943. E o curso de elite da Força de Reconhecimento Avançada reunia os mais duros candidatos. Entre eles, havia uma jovem franzina de traços discretos, chamada Camille Artaud. Seu uniforme sempre parecia um número maior e seus pés menos firmes que os dos homens ao redor. Logo no primeiro dia, ouviu sussurros. Deveria estar no corpo médico. Ela não vai durar uma semana. Camille nada respondeu. Apenas olhou o cronômetro. E correu, com a mesma obstinação de quem já sabia onde queria chegar. A rotina era brutal. Marchas de 30 quilômetros. Rastejos noturnos e treinos de combate corpo a corpo. Camille era sempre a última a completar os circuitos. Certa vez, tropeçou ao escalar uma parede de cordas e caiu com o rosto na lama. Risadas explodiram. Volta para costurar farda, Artaud. Ela se levantou, sangrando no supercílio, e respondeu com frieza. A lama não me assusta. Só os que acham que já venceram. Treinadores viam nela algo incomum. Não pela força, mas pela calma. Era como se carregasse algo que os outros ainda não haviam entendido. Camille estudava o sozinhão. À noite, memorizava mapas, rotas, manuais e códigos de rádio. Enquanto os demais roncavam nos beliches, ela copiava coordenadas, no escuro com um lápis curto, durante um exercício de orientação. Foi a única a encontrar o ponto de extração correto. O instrutor ficou surpreso. Você trapaceou? Ela respondeu. Só estudei quando ninguém achava necessário, mas mesmo assim, não ganhava respeito. Em cada refeição, sentava sozinha em cada marca. Seguia em silêncio. Não era admirada, mas também, nunca recuava. O exercício final do curso era simular um resgate sob fogo inimigo. Camille foi designada a retaguarda menos o lugar, menos importante para muitos. Enquanto os outros avançavam, ela ficou observando as colinas com binóculos. Notou uma movimentação estranha. Simulação não deveria ter movimento em retaguarda. Avisou pelo rádio. Ignoraram. É só sua imaginação. Artaud. Minutos depois, tiros vindos de trás surpreenderam os grupos. Camille já havia se deslocado, silenciosamente, e neutralizado 2 pontos antes que fossem atingidos. Mesmo assim, ninguém agradeceu. A humilhação ainda pesava mais que os feitos. Ao final do curso, Camille recebeu o crachá de especialista. Foi a última chamada. Ninguém a aplaudiu. Milagre, que não quebrou no meio. Mas um dos instrutores, o tenente Brion, a observava em silêncio. Ele havia lido seu dossiê. Filha de ferroviários, ex-mensageira da resistência, fluente em alemão e russo. E principalmente, tinha histórico de nunca deixar ninguém para trás. Disse a outro oficial. Ela não brilha aqui, mas espere até o campo real. E o campo real estava mais perto do que todos imaginavam. Semanas depois, uma missão urgente foi montada. Infiltrar-se em uma vila ocupada pelos nazistas no norte da França e extrair 2 informantes locais. 12 soldados foram escolhidos. Camille estava entre eles. Houve protestos. Ela vai comprometer tudo. Vai travar na hora. O tenente Briand calou todos. Quem questionar a minha escolha, tá fora. Camille apenas ajeitou o cinturão, guardou o mapa e seguiu. Durante o transporte, ninguém falou com ela, mas ela estudava as feições dos colegas. Sabia que, em breve, dependeriam dela menos, mesmo que não quisessem. A infiltração começou bem, até que ao cair da noite, o grupo foi surpreendido por patrulhas alemãs armadas, fogo cruzado, gritos, desorganização. Rádio foi atingido e silenciado. 3 soldados feridos. O comandante ficou em choque, gritando ordens contraditórias. Camille então fez algo inesperado. Arrancou o pano do mapa e desenhou uma rota de fuga rápida pela encosta, que ela havia decorado dias antes. Assumiu a frente do grupo. Sigam-me. Agora, alguns hesitaram, mas a seguiram, porque naquela hora, ela era a única que não tremia. Camille levou o grupo por uma trilha estreita entre pedras e lama, desviando de minas e sentinelas, fez sinal de silêncio com o punho e apontou onde carregar os feridos. Aos poucos os sussurros mudaram. Ela sabia disso o tempo todo. Como ela decorou tudo, durante uma pausa, tratou os ferimentos de um colega, usando técnicas aprendidas na resistência. Estavam a apenas 1 quilômetro da fronteira segura quando viram outra patrulha se aproximando. Camille ordenou. Deitem, esperem meu sinal. E avançou sozinha, para distrair e redirecionar os inimigos. Fez barulho proposital entre arbustos e correu na direção contrária do grupo, atirando para o alto. Atraiu soldados alemães para longe da trilha.
Os colegas, escondidos, ouviram os passos se afastando. Minutos depois, um silêncio. E então, ela voltou, com o rosto arranhado e os olhos calmos. Agora é seguro. Continuem. Todos a encararam em silêncio. Não era mais a fraca do treinamento. Era quem salvara todos. E mesmo assim, ela apenas limpou o suor do rosto. Depois discutimos. Agora, ninguém fica para trás. Ao alcançarem a zona segura, a equipe inteira caiu de joelhos. O comandante, antes hesitante, se aproximou e disse: "Você nos salvou." Camille olhou nos olhos dele e respondeu: "Então nunca mais duvide de alguém pelo tamanho do passo." No relatório oficial, o nome dela apareceu em destaque, mas isso não lhe importava. O que importava era ter trazido todos de volta dias depois. Passou pelo mesmo campo de treinamento onde fora humilhada, e dessa vez foi recebida com continência. Silenciosa, mas completa, como sempre foi. Se chegou até aqui, já sabe. Curta o vídeo e inscreva-se no canal, porque por trás de cada nome esquecido, há uma história que merece ser lembrada. Após a missão em Saracusa, Camille passou a ser chamada para operações mais complexas, mas sua fama ainda dividia opiniões dentro do comando. Alguns diziam que fora apenas sorte, outros temiam que sua presença ofuscasse veteranos mais antigos. Ela, no entanto, continuava discreta, recusava entrevistas, não participava de comemorações. Quando lhe perguntaram por quê, respondeu: "Eu fui humilhada antes do tiro. O respeito que importa vem depois." Começaram a chomelar informalmente de a que não falha, e toda vez que alguém hesitava numa decisão difícil, vinham perguntar a ela. Em uma operação na fronteira leste, Camille foi designada para liderar uma equipe mista com soldados de diferentes formações. Houve desconforto imediato. Um dos oficiais a questionou: "Você sabe que nunca liderou no papel, certo?" Ela respondeu, sem levantar a voz: "Mas fui quem voltou com todos vivos." Durante o trajeto, identificou que os mapas fornecidos estavam desatualizados. Refez a rota, com base em observações do terreno e marcas antigas nas árvores. Evitou uma emboscada que teria custado vidas. Na volta, o mesmo oficial a procurou à parte e disse apenas: "Obrigada." Camille começou a treinar novos soldados em orientação e leitura silenciosa de terreno, gramaticalosa. Mas cada erro era corrigido com precisão cirúrgica. Os jovens a respeitavam profundamente, mesmo sem saber toda a sua história. Certa vez, uma recruta perguntou por que ela sempre desenhava os caminhos à mão. Camille respondeu: "Mapas mudam, mas quem anda com o pé no chão nunca se perde." Essa frase foi gravada na parede de um dos alojamentos anos depois. Ela estava formando, não soldados, mas sobreviventes. Recebeu um bilhete anônimo dentro da bolsa de equipamentos. "Você não pertence aqui. Só está sendo usada como propaganda." Camille leu, dobrou com calma e colocou no bolso. No dia seguinte, durante um exercício tático com fogo controlado, identificou uma falha na posição do time de apoio. Corrigiu em segundos. Depois, entregou o papel dobrado ao tenente Briand, com um bilhete escrito à mão. "Mesmo quando querem me apagar, eu continuo acendendo o caminho." Briand e respondeu: "O comando precisa de mais gente como você, e menos como quem escreveu isso." Durante uma missão de interceptação em campo aberto, Camille ficou para trás com 2 feridos. Poderia ter fugido, mas uma emboscada com minas improvisadas, distrações sonoras e fumaça com folhas queimadas. Conseguiu proteger os colegas e, ao final, os levou até a linha segura, carregando um deles nas costas. Ao reencontrar o grupo, ouviu o sargento da missão dizer: "Você está onde os outros caem, e é por isso que todos ficam de pé." A frase virou lema do pelotão. E, finalmente, Camille não era mais um nome tolerado. Era um nome seguido. O general-comandante solicitou um relatório completo sobre ela. Queria entender por que uma combatente não condecorada tinha tanta influência prática. O dossiê veio com fotos, testemunhos e relatórios de campo. Mas foi uma carta que chamou atenção. Ela não dá ordens, dá direção. E onde ela pisa, ninguém se perde. O general mandou um agradecimento formal e ofereceu condecoração. Camille recusou. Condecorações se perdem, mas cada um que voltou para casa, esse sim é meu prêmio. A ficha dela ficou marcada com 3 palavras raras: liderança não oficial. Durante o inverno de 1944, a base sofreu um ataque surpresa. Camille estava na ala de suporte dormindo após 48 horas de patrulha. Levantou com o som dos tiros e correu, sem armadura, com o rifle nas mãos. Organizou as defesas improvisadas com sacos de areia e posicionou os atiradores nos flancos vulneráveis. Coordenou o contra-ataque como se fosse comandante. O real comandante estava em choque. Horas depois, com o campo seguro, o próprio oficial se aproximou e disse:
Você salvou a base. Ela olhou para os soldados ao redor e respondeu: Nós salvamos. Eu só não fiquei parada. Camille começou a ser chamada para missões de resgate em áreas de risco extremo. Ela aceitava todas, mas com uma única condição: eu escolho minha equipe. Os escolhidos sabiam que, se fosse com ela, a chance de voltar era maior. Durante a missão Operação Leão Cego, entrou em um túnel de mineração usado como abrigo por espiões. Voltou com 2 prisioneiros libertos e informações cruciais. A operação virou lenda, mas ela, como sempre, não falou nada. A imprensa apenas entregou o relatório e voltou a treinar soldados em silêncio. Alguns que antes a humilharam agora a cumprimentavam com respeito. Outros apenas abaixavam os olhos quando ela passava. Camille nunca humilhou de volta. Silêncio era a resposta. Um dos mais arrogantes colegas de treinamento a procurou, anos depois, estava ferido, aposentado, e queria apenas pedir desculpas. Ela o ouviu com calma. Depois respondeu: Você ria de mim quando eu caía. Mas hoje, só eu continuo andando. O homem chorou. E ela o abraçou, porque por trás da frieza, sempre houve compaixão. Camille passou a ser chamada de fantasma do campo, pois aparecia onde menos se esperava. Era enviada para reconquistar áreas abandonadas, coordenar retiradas e reerguer moral. Sua presença já bastava para restaurar a disciplina. Certa noite, em meio a um grupo em pânico, subiu numa caixa e disse: Lembro quando ninguém me escutava. Hoje só peço que me sigam. Se der errado, culpem a minha calma. Se dar certo, lembrem do que vocês chamaram de fraqueza. Todos a seguiram. E ninguém se perdeu. Porque agora, finalmente, Camille era o nome à frente. Se chegou até aqui, curta o vídeo e inscreva-se no canal, porque histórias como a de Camille merecem ecoar por gerações. Camille foi chamada para coordenar uma missão inédita: proteger a retirada de 3 pelotões cercados nas montanhas de Vosges. Era uma rota suicida, segundo os analistas, mas ela aceitou. Com mapas desenhados à mão, organizou caminhos por entre cavernas, neblina e nive. Astoris que liderou o avanço como sempre, em silêncio, observando o chão e o céu. Durante o trajeto, perdeu a comunicação com a base. Assumiu o comando total da evacuação, distribuiu suprimentos, tratou feridos, e ainda impediu 2 ataques com armadilhas improvisadas. Quando chegaram à base, foram recebidos em silêncio. O impossível havia sido feito por ela. O comando a condecorou publicamente pela primeira vez. Ela recebeu a Cruz de Ferro da Resistência, mas pediu para que todos os nomes dos soldados da evacuação fossem lidos com o seu. Fui humilhada sozinha, mas salvei junto. Após a cerimônia, um antigo colega de treinamento se aproximou. Ele havia zombado dela anos atrás. Agora, estava ali com a filha no colo, que queria conhecer a mulher que não deixou ninguém cair. Camille sorriu e disse à menina: Lembre-se, ser forte é seguir, mesmo quando todos dizem que você não pode. A menina respondeu: Como você fez? Com o fim da guerra, Camille recusou cargos no alto comando. Preferiu ensinar em escolas militares, como instrutora. Não aparecia em fotos, não dava entrevistas, mas suas aulas eram disputadas. Ela usava mapas antigos, objetos reais, e fazia os alunos marcharem em silêncio pelas madrugadas. Quem só ouve a própria voz, não escuta o perigo. Foi nessa época que escreveu suas memórias, com o título Não Precisa Gritar para Ser Ouvida. O livro foi lido em academias do mundo inteiro, e sua capa tinha apenas um par de botas gastas sobre a lama. Foi chamada para dar uma palestra. Na base onde treinou, os novos cadetes não conheciam sua história. Até verem a placa com seu nome na entrada do campo, ela entrou com passos lentos, mas o olhar firme mostrou um mapa desenhado à mão, como fazia no início, e disse: Me disseram que eu era fraca, então aprendi a ser precisa. Me disseram que eu era lenta, então fui a última a cair. E quando me disseram que eu não pertencia, foi quando comecei a comandar. Aplausos vieram, mas ela apenas sorriu. E saiu antes que alguém pedisse foto. Anos se passaram. Camille vivia em uma pequena casa de madeira, próxima a uma floresta que lembrava os velhos campos de treino. Recebia cartas de soldados de todos os cantos do mundo. Algumas diziam: Voltei vivo porque lembrei da senhora. Ela guardava todas, organizadas por nome e ano. Certa vez, uma jornalista insistiu em entrevistá-la. Camille aceitou com uma condição: Você não me fotografa, mas fotografa cada carta. A matéria viralizou, e o mundo passou a conhecer a mulher que salvou dezenas, calada, e ensinou centenas. Sem querer medalhas, foi convidada para acender a tocha da cerimônia de veteranos. Em Paris ela recusou. Disse: Acenderam em mim quando duvidaram. Essa chama, eu carrego desde 1943, mesmo assim, esteve presente.
sentada na plateia. Entre veteranos feridos, ela aplaudiu de pé cada nome lido. E quando chamaram o seu, apenas acenou com a cabeça. Um dos generais afirmou: Camille Artaud foi o soldado que ensinou o exército a ouvir o silêncio. E ninguém contestou. Porque o silêncio, naquele instante, tinha o peso de toda uma guerra. O antigo campo de treinamento foi transformado em memorial, em uma sala, apenas uma réplica da caixa onde ela subia para orientar soldados em noites de caos. E ao lado, o primeiro mapa que desenhou à mão, na parede, gravado. Ela não era a mais forte, nem a mais rápida, mas foi a mais lembrada. Crianças visitavam e perguntavam: ela era general? E os guias respondiam: não, era maior. Camille não buscou fama, mas virou símbolo. E quem uma vez riu dela, hoje é quem segura a bandeira com seu nome. Camille faleceu. iOS, 92 anos. Durante o inverno, o enterro foi silencioso, como ela queria, sem marchas, sem discursos, apenas ex-alunos, velhos companheiros e jovens soldados carregando seu caixão. Na lápide, uma única inscrição: aqui descansa quem nunca abandonou ninguém. Nenhum símbolo de patente, nenhum brasão, só terra. E o mapa de Saint-Laurent, gravado em baixo relevo. Durante a cerimônia, um veterano deixou um pedaço de pano dobrado ao lado da cruz. Era parte de um uniforme antigo, e estava bordado para Camille, a que nos ensinou a voltar. O nome dela passou a ser estudado como caso de liderança informal. Oficiais diziam: Camille não mandava, ela mostrava. Foi incluída nos livros de doutrina como exemplo de comando por competência. Na tropa, diziam: se você tiver medo, pense em Camille. E nas escolas, jovens imitavam o modo como ela marcava trilhas, com 3 pedras pequenas, lado a lado. Era como uma assinatura invisível deixada nos caminhos. Hoje, em muitas bases, os soldados repetem esse gesto. Sem saber de onde veio, porque quando alguém muda o mundo em silêncio, o eco continua para sempre. No Museu de Operações Especiais em Lyon, uma sala foi dedicada a ela. Contém apenas o necessário: um mapa, uma caixa, uma carta manchada de suor e um par de botas. No chão, uma frase entalhada: ela foi humilhada no treino, mas salvou todos no combate. Visitantes entram calados, alguns deixam cartas, outros apenas sentam e pensam. Porque em um mundo que grita por glória, Camille provou que o mais forte comando é aquele que vem de quem nunca precisou ser ouvido para ser seguido, e por isso, ela será lembrada por todos, para sempre.